Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Ela já está aqui conosco, doutora Solange Guastaferro, a nossa psicóloga de plantão. Prazer recebê-la, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia a todos, né, que nos assistem, a equipe, todos que estão aqui conosco nesse momento. Tão gostoso vir aqui, né? É verdade, o nosso papo cabeça agora é importante, né, doutora? Isso. Para variar, trouxe mais um tema polêmico, né, doutora? Você gosta, né, doutora? Doutora, vamos falar agora que essa questão e até essa necessidade de manter a calma durante um momento de discussão. A gente sabe que muitas vezes muita gente age por impulso, né? Tem essa explosão de sentimentos daquele momento ali e isso gera consequências sérias, porque palavra dita ninguém tira depois, não é? Por mais que se peça perdão, por mais que se ajoelhe, né? Por mais que chore, depois que a palavra foi dita, já era. E aí tem que arcar com o ônus ou com o bônus, né? E aí o que fazer, doutora, no momento como esse? É contar até 10, é? Tem algumas estratégias, né, para que a gente possa resolver esses conflitos de uma forma mais assertiva, vamos dizer assim. Porque os conflitos sempre vão existir. Com os casais, com os namorados, entre família, até em amigos a gente gera algum conflito certamente, mas a gente precisa tentar resolver de uma forma assertiva. A gente tem uma crença, né, que os conflitos não são bons. Não é verdade. Os conflitos são bons para a gente resolver questões. O ser humano é o único ser que consegue falar, que consegue se comunicar, mas ele tem dificuldade nessa fala, nessa comunicação. Tem um psicólogo, Marshall Rosenberg, um psicólogo americano, e ele desenvolveu alguns pilares para a gente desenvolver uma comunicação não violenta. Porque assim, todos nós temos necessidades básicas. Eu, você, todo mundo tem. E num conflito, a gente vai sempre querer trazer a nossa necessidade, buscar resolver o conflito mediante as nossas necessidades. E ele fala que a gente tem que ter algumas estratégias, alguns pilares para resolver esse conflito. Por exemplo? Por exemplo, observação. Né? Quando eu observo aquilo ou observo a mim e o outro, eu vou fazer uma comunicação mais assertiva. Por exemplo, se eu disser assim, meu namorado não me dá atenção, isso é um julgamento. Eu estou já julgando o que a pessoa está fazendo. Já está afirmando. Meu namorado não me dá atenção. Isso já é um julgamento. Se eu observar, eu posso dizer assim, meu namorado, na sexta-feira, não respondeu adequadamente a minha pergunta. Isso é um fato, não é um julgamento. Aí quando eu falo isso para a pessoa, você não me deu atenção na sexta-feira e não respondeu a minha pergunta na sexta-feira. É um fato, a pessoa já responde de uma outra forma. Essa resposta vai vir de uma outra forma, porque você não está julgando, né? É verdade. Um outro pilar que ele coloca é sentimento, né? Eu preciso observar o que eu estou sentindo e também ter empatia com o que o outro está sentindo naquele conflito, naquela confusão. Esse né? Acho que é o detalhe importante, né? Porque Exato. muitas vezes as coisas acontecem tão rápido, né? Esse vulcão explode de uma maneira assim tão inesperada que essa noção daquilo que está nos cercando, né? E do problema em si, às vezes, acho que é a maior dificuldade das pessoas. Exato, né? Porque eu também tenho sentimento, mas eu tenho que pensar o sentimento do outro, né? Então, assim, nessa situação da atenção do namorado, para mim, o meu sentimento, eu preciso explicar para ele que eu preciso que quando eu fale, ele preste atenção em mim. É uma necessidade minha, é um sentimento meu. Né? Então aí já envolve o sentimento e a necessidade. E quando a gente faz, ele fala assim da observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Olha, namorado, eu preciso que quando eu faço uma pergunta que você olhe nos meus olhos. Vamos deixar o celular de lado? Então, aí você começa a expressar o que você precisa, a sua necessidade, para o outro poder entender e compreender a sua necessidade. É ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Fazer essa leitura do momento. A senhora acredita, doutora Solange, que essa devida noção exatamente do que nós estamos falando
ela fica um pouco mais nítida a partir do momento que nós vamos envelhecendo com a maturidade. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes os jovens, nós que já fomos jovens, nós somos jovens há mais tempo, como diz minha mãe, mas quando somos jovens nós temos uma mania de agir na impulsividade muitas vezes, né? E isso acaba trazendo consequências muito sérias. Por exemplo, evidentemente que hoje, né, eu já estou, né, ali quase na casa dos 50 ali. Evidentemente que a gente consegue enxergar algumas coisas hoje na vida diferentes quando eu tinha 20 anos, né? Mas nem sempre isso acontece, nem sempre isso é possível, né, esse amadurecimento. Então hoje eu já consigo ter uma realidade, enxergar além do problema, né? Acho que esse seria o caminho, a maturidade seria algo que vinha de uma forma automática ou não? Isso não serve como parâmetro? Não, serve sim como parâmetro, né? Eu acho que o jovem, na verdade, o jovem, adolescente, ele ainda tem impulsos que ainda ele não consegue controlar. Isso é uma coisa inerente ao ser humano na idade específica da juventude, da adolescência. À medida que vamos crescendo, que vamos amadurecendo, o nosso impulso vai diminuindo, né? E essa parte do cérebro, num adolescente, num jovem, ainda não está totalmente formada. Há estudos que a impulsividade esse controle da impulsividade só vai aparecer a partir dos 23, 25 anos. Então, assim, quando essa parte do cérebro está totalmente formada. Por isso que o jovem é tão impulsivo e tão, assim, os comportamentos dele são regidos pelo impulso, muitas vezes. E aí onde entra o fator personalidade e a forma de educação? Pois é, então aí entra também essa parte do sistema, né, da família, né? Como que esse jovem foi educado, como que esse jovem foi respeitado. Porque assim, para eu ter respeito, eu também preciso respeitar a criança, o adolescente. Então é necessário também ter o respeito mútuo e o exemplo, né? Se eu tenho uma casa onde eu não mostro exemplo de respeito, esse jovem não vai adquirir esse respeito. Então, se eu sou uma mãe que bato no meu filho, que agrido, que não respeito, não converso, não tem diálogo, ele vai crescer nessa impulsividade também. É verdade. Né? Olha, e para deixar claro, né, doutora, ninguém está dizendo aqui que você engula sapo. Não é isso? Não é isso. Tudo é maneira de lidar com a situação. Exatamente. Né? A forma de dizer o que modifica o ambiente, né? E assim, a gente recomenda que os conflitos, eles não devem ser protelados, né? Apareceu uma coisa que está conflitando, vamos resolver agora, vamos resolver antes que junte com outra coisa, antes que junte... Embaixo do tapete. Né? Então, assim, então a gente tem essa crença, né, como eu falei, de que conflito não é bom. Não, é bom sim. Mas quando a gente usa a comunicação não violenta, a gente sai mais forte e mais amoroso de dentro de um conflito, não é? Perfeito. Doutora Solange, eu ficaria aqui, por mim, mais umas 2 horas falando sobre isso, que o assunto é muito bacana. Tenho certeza que todo mundo que está em casa absorveu bastante. Quero lhe agradecer mais uma vez. Eu que agradeço a disposição aí da TV de me chamar. Estou sempre aqui na quinta-feira, né? Toda quinta-feira agora. Toda quinta-feira. Eu que agradeço vocês, a TV, e a todos que nos assistem aí, que as pessoas já me falam, eu vi você e tal na TV. Coisa boa. Isso é ótimo. Boa, isso é bom. Esse é o nosso termômetro. Isso, né? Isso aí. E claro, eu não poderia deixar de mais uma vez notar, né, a jovialidade da doutora Solange Costa Filho, cada vez mais bonita. Parabéns. São seus olhos, são seus olhos. Obrigado, viu? Até a próxima quinta. Agradeço. Tudo de bom para a senhora, viu? Tchau.